As cidades de refúgio eram uma provisão amorosa de Deus. Além disso, essa provisão nos faz lembrar de uma expressão bem conhecida, e essa expressão se aplica a todos nós. Perdoar e esquecer. Com certeza você já conhece e já deve ter tentado colocar em prática. Mas talvez você esteja se perguntando agora, será que as cidades de refúgio eram uma provisão para perdoar e esquecer? Imagine que você estivesse lá e você visse um homem cortando uma árvore com um machado e a lâmina do machado escapasse e acertasse o seu tio e o matasse. Será que você poderia dizer, não, foi um acidente, você não tinha a intenção de machucar e você está arrependido, então vamos só perdoar e esquecer? Não dava para fazer isso, mesmo porque, neste caso, estava envolvido a santidade do sangue e da vida. Mas então, será que essas cidades de refúgio significam que nosso Deus amoroso, na verdade, não perdoa nem esquece? Bem, se você abrir sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Efésios, lá tem um versículo que dá uma boa resposta para esta pergunta. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Então, com certeza, todos nós podemos dizer que nosso Deus perdoa. Mas será que ele esquece? Em Jeremias, no capítulo 31, fala sobre o novo pacto e lá diz: pois perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. Então, será que Deus perdoa e esquece? Bem, pense um pouco no relato de Davi. Nós sabemos que ele cometeu um pecado grave, mas mesmo assim, depois, quando Deus falou com Salomão sobre o pai dele, o rei Davi, ele disse que Davi andou com o coração íntegro e também que ele andou com retidão, fazendo tudo o que lhe ordenei. Então dá para ver claramente que Deus tinha perdoado, mas será que Deus tinha esquecido? Será que Deus esqueceu os pecados de Davi? Bem, nós conhecemos os erros de Davi porque estão na Bíblia, e nós não esquecemos, e com certeza, já que estão registrados na Bíblia, Deus também não esqueceu no sentido de que ele apagou da memória. Mas, no que diz respeito aos pecados graves do rei Davi, Deus esqueceu no sentido de deixar para lá, de não ficar pensando mais naqueles erros de Davi. E não ficar pensando mais naqueles erros significava que Deus não usaria aqueles erros para corrigir Davi de novo e assim por diante. Então Deus deixou para lá os pecados de Davi. Mas como se aplica a nós essa ideia de perdoar e esquecer? Nós sabemos que algumas vezes, como falamos antes, alguém pode fazer alguma coisa que nos deixe irritados, ou falar algo que nos deixe magoados, como se fosse um golpe de uma espada. A pessoa pode fazer uma coisa sem pensar direito antes, e alguns podem até nos magoar por, de algum modo, trair nossa confiança. Então, será que nossa reação vai ser ficar com raiva, falar de um modo grosseiro com a pessoa, ou simplesmente começar a evitar aquele irmão, aquela irmã dali para frente? Bem, nós já lemos Efésios capítulo 4, versículo 32, e ali diz para perdoarmos liberalmente uns aos outros, assim como Deus nos perdoou liberalmente por Cristo. Então, dá para ver claramente, se queremos imitar a Deus, nós precisamos estar dispostos a também perdoar. Então, isso significa que nós precisamos deixar para lá, parar de ficar pensando no erro dos outros. Mas como podemos fazer isso na prática? Para nos ajudar a entender este assunto, vamos fazer uma comparação com ferimentos físicos. Alguns cortes são mais leves, mais superficiais, já outros mais profundos e graves. Mas nem todo corte nos deixa preocupados. Agora vamos imaginar que você tem um envelope.
Aí você decide usar seu dedo para abrir esse envelope. Ao fazer isso, você corta seu dedo no papel. Ai, isso dói muito. Teria sido bom usar outra coisa para abrir a carta, mas você usou seu dedo, e isso doeu bastante. Mas a verdade é que se isso acontecesse com você, depois de 2 ou 3 dias, você não vai nem lembrar desse corte no seu dedo. Ou seja, você se cortou, mas já esqueceu. É claro que alguns cortes são mais profundos e graves. Então, vamos imaginar que você precisa urgentemente fazer uma cirurgia de apêndice. E ela não seria uma cirurgia simples, com cortinhos pequenininhos, mas sim com um corte bem grande e profundo. Então, depois disso, será que seria sábio enfiar seus dedos lá dentro do corte e ficar mexendo lá dentro para saber como ficou depois da cirurgia? Será que ficar mexendo dentro do ferimento vai ajudar? Não seria melhor deixar o ferimento lá, quieto, esquecer por um tempo? Pode ser até difícil de andar, mas com o tempo ele vai ser coisa do passado. E a verdade é que se você fez uma cirurgia de apêndice mesmo, talvez já faça muitos anos e você não fica nem mais pensando nisso. E pode até ser que ela tenha deixado uma cicatriz pequena no seu abdômen, mas você já esqueceu, nem pensa mais nisso. Será que essa mesma ideia de se recuperar de um corte pode ser aplicada quando alguém fala algo que nos deixa magoados? Ou quando alguém trai a nossa confiança de alguma forma? E agora? Colossenses, capítulo 3, vamos ler o versículo todo. Versículo 13. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Então, nós queremos imitar a Jeová, não é verdade? E se Deus perdoa liberalmente, então isso é um incentivo para nós fazermos o mesmo. É claro que isso não quer dizer que Jeová literalmente apagou da memória o que fizeram contra nós. E nós conseguimos? Talvez sim, talvez não. Mas nós lembramos do que Jesus falou na oração modelo, quando ele disse que se nós perdoarmos os erros dos outros, então Deus, da mesma forma, também vai perdoar os nossos erros. Por outro lado, se não estivermos dispostos a perdoar os outros quando eles erram contra nós, então também não podemos esperar que Deus nos perdoe. Então, como podemos colocar em prática nas nossas vidas esse incentivo de perdoar e esquecer? Então, quando nós perdoamos, precisamos deixar o assunto para lá, sem ficar nutrindo sentimentos como raiva ou guardando ressentimento depois do que aconteceu. E também não ficamos falando para outros o que a pessoa fez para nos deixar magoados. Talvez o que a pessoa tenha feito foi algo simples, como um corte de papel, uma coisa sem importância, que depois de alguns dias nós não vamos nem mais lembrar deste corte. Será que nós também podemos fazer a mesma coisa quando alguém nos magoa? E mesmo quando envolve alguma coisa mais séria, que seja como um corte mais profundo, será que podemos imitar a Jeová e esquecer no sentido de que deixar para lá o assunto? Assim como Jeová não ficou punindo Davi vez após vez por aqueles mesmos erros, será que nós também, quando o irmão comete um erro, nos ofende ou de alguma forma trai a nossa confiança, será que nós também podemos deixar para lá essas coisas e lembrar que ele continua sendo nosso irmão ou irmã? Lembre-se de que ele é imperfeito, como nós também somos imperfeitos. Então, perdoe e deixe para lá o erro dos outros, assim como Jeová também perdoa os nossos erros.